Obrigado. Graça e paz. Bom dia a todos, amém? Bom, antes de fazer uso da palavra, eu quero fazer uma reflexão breve com vocês, mediante a tudo aquilo que nós já ouvimos aqui, mas 3 pessoas fazem uma diferença muito grande no meu ministério, fizeram e fazem. A pessoa mais importante do meu ministério se chama Janimere Duarte, a minha mulher. Minha mulher acreditou em mim antes de mim mesmo, e eu sou muito grato por isso. A segunda pessoa do meu ministério mais importante se chama Marcos Menezes, certo? Conhecido também como Marquinhos Menezes, hoje pastor da ADVEC, do pastor Silas, uma das igrejas do pastor Silas Malafaia, lá em Charitas, em Niterói. E a terceira pessoa mais importante é aquele homem que está sentado ali, pastor Paulo Roberto Ramos, certo? E através dele, a pastora Marileia, que é a parte equilibrada desse relacionamento. Certo? Não, porque... e eu sou muito grato, sempre serei grato. Por onde eu vou, todas as festas que eu faço na igreja, e tudo o que eu fizer, eu sempre reconheço este homem. Ele foi alguém que eu espero que esteja, não lembro se eu relatei para ela a minha consagração pastoral, mas ela deve estar no livro, porque foi algo bem engraçado, ok? E eu sou grato a Deus por isso, e sempre serei. E me sinto muito orgulhoso de que a igreja que eu pastoreio seja vista como uma extensão do ministério de vocês. E por onde eu passo é assim mesmo que eu faço, e assim o farei. Eu costumo dizer algo em relação a algumas pessoas. Até hoje, o que eles me fizeram de bem, para mim é tão extraordinário, que se algum dia o nosso relacionamento der alguma coisa de errado, ainda isso não será o suficiente para pagar o bem que vocês me fizeram. Então, muito grato. Eu sei que aqui poderia estar presente diversos, eu conheço a sua rede de relacionamento, certo? Ontem estava aqui, um dos seus grandes amigos, pastor Silas, e eu tenho o privilégio de estar aqui nessa manhã. Bom, gente, eu quero fazer uma reflexão breve com você. Eu vou usar o último capítulo do livro de Jó. Então, se você puder abrir aí Jó 42, senão ele vai para o telão aqui, e você pode acompanhar. Jó 42, verso 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Verso de número 16. Depois disso, viveu Jó 140 anos, e viu aos seus filhos, aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Olhe para mim, porque eu quero conversar com você rapidamente sobre essa história. Provavelmente você já deve ter ouvido bastante falar de Jó e de tudo aquilo que ele viveu, principalmente em seus primeiros capítulos. Toda a narrativa em torno de seu nome, que para alguns é apenas uma fábula contada com um propósito de um ensino, mas eu acredito muito na vida de um homem, de alguém que pudesse realmente viver segundo esse sentido. Todas as vezes que ouvimos falar de Jó, ouvimos falar de suas riquezas, de suas glórias, e de como a história dele começa, sendo um homem vivendo na terra, sob uma ótica tão considerada nos céus. Tende visto meu servo Jó, disse Deus a Satanás, homem íntegro, reto, que me teme e que se desvia do mal. A conversa entre essas duas potências do mundo espiritual traz à tona um mero mortal, e isso é muito grandioso, mas eu não quero falar disso.
Porque grandeza de começo de história, eu estou cansado de ver na Bíblia e ver ao meu lado. Eu estou cansado de ver que pessoas que começam muito bem em suas amizades, começa muito bem na igreja, começa muito bem no ministério, mas grande parte dessas pessoas, apesar de começarem muito bem, não terminam muito bem. A glória do fim não é a mesma do começo. Então, quando esse texto veio à minha mente, ele veio porque fala do final da história de Jó, não do começo. As coisas para ele, Jó enfrenta as maiores adversidades e os maiores temores, normalmente, que um ser humano tende a enfrentar. O que ele vai conseguir vencer, o que ele vai conseguir superar, porque eu não sei se você observou, mas são 42 capítulos narrando essa história, onde apenas os primeiros e logo o início remetem aos anos de glória, aos anos de crescimento, mas a maior parte do tempo vai narrar uma história de dor, de perda e de restauração, que não aconteceram como os milagres de Jesus, de forma instantânea, não, mas que nos deu a visão de um homem que foi capaz de chegar limpo no final. Não de ser perfeito, não. Você vai ver o próprio Deus conversando com Jó e colocando Jó no seu devido lugar em algum momento que Jó não consegue entender o porquê as coisas estão acontecendo com ele. Mas Jó tem um ministério limpo. Jó termina sua história como nós vimos, vendo até a 4ª geração, vendo o mesmo Deus do capítulo 1 que o elogiou, mudando a sua história e dando a ele em dobro tudo que ele perdeu no capítulo 42. Mas quanto tempo levou tudo isso para acontecer? É isso que eu quero ver com você em apenas 10 minutos. O início dessa história fala de um homem rico. O início dessa história fala de um homem com a casa cheia de filhos, 10 rapazes, 2 moças. Uma história extremamente abençoada, num contexto onde o que o homem queria é ter muitos filhos homens, para que levasse seu nome, para que levasse seu legado. Mas um homem gentil, que deu também, através da bondade de Deus, 2 mulheres, para que fosse esposa e exercesse influência sobre outras famílias. Um homem saudável até então, muito bem casado e com relacionamentos de amizade bem profundos. E mais do que isso, um homem com um relacionamento com Deus, não vou dizer invejável, mas modelável, copiável. Mas a história de Jó não foi sempre assim. Um belo dia, aquilo que todos os que têm recursos temem, chegou para ele. Do nada, os negócios de Jó viraram. A lucratividade de Jó foi embora. A riqueza de Jó desapareceu. Num passe de mágica. Eu não posso te precisar quantos dias, mas não foi num período muito longo. Também não acredito que seja tão breve, porque senão de imediato o próprio Jó saberia cujo motivo as coisas estavam acontecendo. Em nenhum momento, apesar de hoje nós temos essa história narrada de que o grande desafio é o que está acontecendo no mundo superior, Jó não sabe disso. Jó não tem discernimento daquilo que está acontecendo, nem sua esposa, nem seus amigos. O que as pessoas estão vendo é que um homem rico acaba de ficar pobre. E quem é que mesmo que tenha pouco, não tenha receio, ou medo,
ou desconforto de perder o que tem, independente da quantidade que seja. Pois bem, ele perdeu. Perdeu, mas pode reconstruir. Ele tem 11 ou 12 filhos. Ele tem 10 rapazes e 2 moças, que já desenvolveram sua vida familiar. Cada um tem sua casa, sua família. É isso que o texto nos expõe. Então está tudo certo. Mas o texto diz que numa reunião familiar, onde Jó é o único que não está presente, um vento derruba a casa, e a casa onde eles estão, o ambiente cujo qual eles estão, desmorona e mata todos os filhos de Jó. Agora, não só ele não tem dinheiro, mas agora ele também perdeu todos os seus filhos. Pensa num sepultamento onde você sepulta todos os seus filhos. Quem aqui são pessoas, aquelas mais antigas, que tem uma família com 7, 8, 10, 12 irmãos? Levante a mão, se ainda sobrou alguém. Tem uma turminha. Pensa, certo? Sua mãe sepultando todos os filhos. Que tipo de sentimento isso não geraria? É isso. A dor que esse homem começa a enfrentar, ela é muito grande. Ela é grande não porque ele perdeu uma bicicleta, porque ele perdeu um carrinho. Ela é grande porque ele perdeu todas as suas riquezas. Ela não é grande porque ele está sepultando um filho. Ela é grande porque ele está sepultando todos os seus filhos em apenas um funeral. Você pensa que não pode piorar? Vem agora o maior medo, ou um dos maiores medos da humanidade, o medo de morrer. Jó agora estava doente. Ele agora tem úlceras espalhadas pelo corpo. Seu cheiro agora não é agradável. Suas feridas, elas brotam, líquidos. Ele agora está doente. Você pensa que não pode piorar? Ele agora vai ter uma crise conjugal. A mulher dele, vendo aquela situação, depois de perder o dinheiro, depois de perder os filhos, depois de ver seu marido perder a saúde, ela diz para ele: Jó, é melhor você morrer. Você deve achar essa mulher ruim, mas deixa eu te falar uma verdade. Eu conheço muita mulher que quando o dinheiro fosse embora, elas tinham ido. Para mim, a mulher do Jó é uma das mulheres mais maneiras da Bíblia. Porque o cara perdeu tudo e a dona está lá. Ela mandou ele morrer, mas pelo menos estava para falar a frase. Isso já era uma grande virtude, sim ou não? Isso aí. Tá certo? Mas Jó ainda tem uma das coisas mais preciosas que um ser humano deve angariar ao longo de toda a sua vida: amigos. Sobraram ainda alguns amigos que vêm visitá-los. E se Jó está confuso vivenciando tudo isso, imagine o que os outros de fora não estão. Para eles também não faz sentido um homem tão bom, porque, diga-se de passagem, se Deus acha que Jó é bom, imagine os amigos dele. Então eles estão à caça de um pecado, à caça de algo que Jó fez que possa dar a eles um motivo pelo qual, note, que estão vindo os amigos de Jó. O que eles trazem? Conselhos. Eles não trazem dinheiro. Eles não trazem uma ajuda financeira. Neste momento, os amigos, mesmo sabendo que ele perdeu tudo, não estão trazendo nada material. O que Jó está vivenciando agora é uma das coisas mais desafiadoras que enfrentamos. Após enfrentar a incompreensão de sua esposa e uma crise, Jó agora recebe a visita de amigos
que vieram para ficar durante um período, com o propósito de tentar ajudá-lo, descobrindo o porquê ele vivenciou tudo isso. É isso que esse cara vive. Essa é uma história que não deveria ter um final muito bom, não. Às vezes eu me pergunto se uma história como essa não deveria ser como uma carta do apóstolo Paulo a Filemão, com apenas um capítulo. Para que narrar todas essas coisas? Para que narrar todo esse percurso? Porque, segundo a Bíblia, como as pessoas terminam, acaba sendo mais importante do que quando elas começam. Apesar de enfrentar inúmeras dificuldades, e eu sei que não como Jó, mas cada um de vocês já viveram as dificuldades, quer financeiras, quer com filhos, quer com matrimônio, quer no ministério, quer no relacionamento para com Deus. Quando nós olhamos para a história de homens ou de mulheres que ocupam aqui à frente, não se enganem, eles são humanos como todos. E às vezes, mesmo sem um acordo prévio, se expõem a pagar um preço cujo qual muitas pessoas que gostariam de estar aqui não sabem o quanto custa para estar. Então, ao olhar para esse ambiente bíblico, o que eu vejo agora é um homem. Capítulo 42. O que esse capítulo narra? Um homem pobre, sem filhos, um homem doente, o homem com a possibilidade de trazer à tona aquilo que a sua esposa lhe disse, porque é só as coisas melhorarem. Pensa que prato cheio Jó teria contra a sua esposa agora, irmão, saudável, lembrando todos os dias que a sua mulher, quando você estava doente, quando você estava sem grana, quando você estava no momento mais difícil da sua vida, ela olhou para você e falou: por que você não morre, cara? Sim, isso poderia ter encontrado lugar no coração dele. Agora, para um cara que tinha 7.000, deixa eu pegar aqui, para ficar fácil, para ser mais preciso. Para um cara que tinha 7.000 ovelhas, agora ter 14.000, elas não nasceram da noite para o dia. Para um cara que teve 3.000 camelos, agora ter 6.000, eles também não apareceram do nada. Para um indivíduo que tinha 1.000 juntas de bois, agora ter 2.000, para um indivíduo que tinha, certo, 500 jumentas, agora ter 1.000, para um indivíduo que tinha 12 filhos, ou melhor, 7 filhos e 3 filhas, perdão, na exposição anterior, 7 filhos e 3 filhas, ele teve 7 filhos e 3 filhas novamente. Bom, 7 filhos e 3 filhas, quantos anos precisaríamos para que esses 10 filhos nascessem? Quanto tempo será que Jó conseguiu primeiro reaver suas 7.000 ovelhas e depois mais 7? Quanto tempo será que isso aconteceu? Será que 50 anos? Pelo menos perto de 20, se não um pouco mais, ele precisaria de ter apenas para ter seus 10 filhos. Olhe bem,
Eu gosto dessa história porque ela começa com um homem de Deus e ela termina com um homem de Deus. Eu gosto dessa história porque ela começa com um homem vencedor e ela termina com um homem vencedor. Eu gosto dessa história porque ela começa com um homem imperfeito e termina com um homem imperfeito. Eu gosto dessa história porque ela começa com um homem limpo e termina com um homem limpo. Um dos motivos pelos quais eu mais me honro, ou honro o pastor Paulo, é porque quem caminha perto de alguém descobre a virtude que essa pessoa tem, mas também é capaz de observar as falhas que essa pessoa tem. E durante esses, eu acho aí quase 15 anos, pastor, 16 por aí, certo? Eu posso dizer para você, o que eu vejo é um homem limpo. Um homem de 74 anos, 50 de ministério, bonitão. Tu viu a foto do cara no começo? Eu só entendi como é que uma mulher tão bonita se apaixonou por um homem tão bonito. Certo? Olhando para aquela foto, Paulão era um cara sensacional. Certo? Mas eu quero agradecer a Deus por estar aqui, eu me sinto muito honrado. Eu não tenho mais tempo de lidar com gente ruim não, brother. Certo? Eu tenho mais passado do que futuro, tá certo? Então hoje nós fazemos parte do mesmo grupo e eu louvo a Deus. E o que eu peço a Deus é longevidade para vocês. Como sua nora disse, pessoas como vocês, parece que a forma foi jogada fora. Fizeram, mas não andam fazendo mais. Que Deus dê força, dê vigor a vocês, certo? Continue abençoando essa família linda, essa igreja linda, que eu tive o privilégio de pregar aqui durante toda a segunda-feira, uns 3 ou 4 anos, toda segunda-feira eu estive aqui. E hoje, sempre que dá, eu também vou estar aqui, certo? E eu quero ser grato, meu irmão. E eu queria que você ficasse de pés agora. Eu queria pedir a esse casal que viesse aqui. Eu queria que você estendesse suas mãos para cá. E eu queria que antes de você fechar os olhos, você dissesse assim: pastores, eu quero ministrar para vocês a unção de Jó, aquela que começa bem e que termina bem. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Estenda suas mãos para cá. Senhor nosso Deus e Pai soberano, entendemos o que o Senhor entregou na mão deste casal, ao longo de toda essa caminhada. O quantas igrejas, de formas sadias ou até doloridas, partiram daqui, só existem hoje porque foram criadas aqui em Monte Oreb, no ministério dos teus filhos. Então, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Sabemos que durante todos esses anos, eles viveram momentos de alegria e de tristeza. Viram pessoas nascerem, viu pessoas morrerem, viu pessoas chegarem, viram pessoas partirem, viram pessoas abandonarem e viram pessoas fiéis. Mas eles entenderam que o papel deles era continuar aqui. Talvez muitas vezes também com vontade de partirem, de desistirem, mas eles não estavam e não estão sozinhos. O Senhor esteve, está e estará com eles todos os dias. Muito obrigado pela vida da pastora Marileia.
por essa mulher forte, por essa mulher dinâmica, ó Deus, por essa mulher de bom gosto, fiel, parceira, amiga, confrontadora, mas apoiadora. Muito obrigado pela vida do teu filho, forte, firme, muitas vezes rude, mas com um coração que se derrete. Um homem bom, amável, doce. Ó Pai, eu te louvo por conhecer esta família, por fazer parte também da família Monte Oreb. Abençoa os teus filhos com saúde, em nome de Jesus. Aquilo que o Senhor deste a Caleb, ó Pai, dá o teu filho e dá a tua filha. Pelo poder do nome de Jesus, te somos gratos pelos nossos pastores, em o nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. Deus abençoe.